com vocês? Eu espero que sim. Prosseguindo com a sequência das nossas aulas, hoje iremos estudar um pouco sobre artigo científico, sobre a escrita do artigo científico. Eu espero ajudar vocês. Eu sei que, principalmente para os alunos de primeiro ou segundo ano, é difícil entender a estrutura do artigo científico, até porque vocês estavam há pouco tempo acostumados com as redações de vestibular, que tem uma estrutura totalmente diferente, e aí vocês entram na faculdade com toda essa expectativa dos professores que vocês escrevam como um pesquisador e você só entrou na faculdade para ser dentista. É complicado, mas é importante na construção da carreira de todo profissional saber escrever de forma científica, para que você possa traduzir o que você obtém através de suas pesquisas, através da sua prática clínica. Portanto, é uma aula de muita importância saber estruturar tudo isso de uma forma coerente. Espero que vocês aproveitem essa aula e qualquer dúvida, como eu mencionei na aula anterior, podem me contatar por e-mail ou até mesmo pelo nosso plantão de dúvida, que vai ser segunda-feira. Ok? Vamos lá? Então, essa aula eu vou comentar um pouco sobre títulos de resumo, de artigo científico, o resumo, a introdução, material e métodos, os resultados, a discussão e a conclusão. Já adianto que a escrita do artigo científico é um pouco diferente da mencionada por mim na aula anterior, que era do projeto de pesquisa. Um pouco diferente, no entanto, segue mais ou menos a mesma linha, só que com algumas diferenças. Bom, o título de todo artigo científico ele deve ser enxuto, mas o máximo de 20 palavras, mas ele tem que impactar o leitor. O título ele é um desafio para todo mundo, gente, não é só para vocês não, para todo mundo ele é um desafio, porque você tem que informar o que você fez, talvez até dar ali uma dica do que você encontrou na sua pesquisa, de forma impactante e ao mesmo tempo enxuta. Que missão, né? Que missão nos é dada quando a gente vai escrever um artigo científico? É difícil. Eu digo para vocês porque eu sofri muito assim para entender essa coisa do tipo. Mas de forma genérica, você tem que informar o que você estudou de uma forma enxuta e sempre dando dica do que você encontrou, ou até mesmo já enfatizando o que você encontrou ali na sua pesquisa. Algumas revistas, elas pedem dois títulos, um título longo, um título extenso e um título curto. Geralmente, eles querem um título extenso e um título resumido, mas de via de regra é um único título com até 20 palavras, tá ok. Se eles pedirem um título curto, você omite alguma informação que você deu no título, mas deixe sempre o que você estudou primordialmente na sua pesquisa. Em seguida, temos a outra etapa que eu acho muito importante, porque é através do resumo que você vende o seu artigo. Desde a graduação eu ouço isso. Faça um resumo bem feito e seu artigo será citado. E eu acho ele muito difícil de ser construído, porque as revistas, geralmente, elas pedem de 250 a 300 palavras. E, para mim, é muito difícil resumir informações, porque eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu quero escrever tudo. E, num resumo, a gente tem que fazer uma coisa muito mais enxuta. Então, ele deve ser estruturado em objetivos, metodologia, resultados e a conclusão. É interessante você ter em mente, já quando você começa a escrever seu artigo, para qual revista você quer que ele seja publicado, né? Porque aí você já vai dando uma olhada ali nas instruções aos autores e vai vendo as instruções que eles dão, né? Cada revista tem um padrão de artigo. Tem revista que prefere um resumo mais longo, tem revista que quer um resumo super curto, tem revista que muda ali a estrutura de objetivo, que é uma introdução. É interessante você olhar a revista que você quer publicar e aí você fazer o seu artigo já se baseando ali nas instruções fornecidas pela revista.
O resumo, então, ele tem que ter um objetivo. É indicado que esse objetivo ele contenha apenas uma sentença. Seja bem sucinto, bem enxuto. Coloque o que você estudou e pronto. O objetivo desse estudo foi e coloque. Seja bem enfático no que você estudou e sucinto. Aí, posteriormente, você coloca a sua metodologia, fornecendo os dados da amostra, a metodologia utilizada e o método de avaliação dos resultados, ou seja, a estatística e o nível de significância adotado. Geralmente é 0,05, né? O P igual a 0,05, P igual a maior ou igual a 0,05. Os resultados, você deve informar os principais achados também de uma maneira clara e objetiva. E conclui o seu resumo informando qual a significância clínica do que você encontrou, porque senão não teria um motivo para você ter esse artigo. Esse artigo tem que reverter por uma importância clínica. Então já coloca ali a principal ou as principais importâncias clínicas. Aqui um exemplo de um artigo publicado pela professora Magalhães e pela professora Busalaf, que deve ser conhecida de vocês. Gente, esse artigo só está como para exemplificar, né? Não é o conteúdo, sim o artigo, a estrutura do artigo, né? Aqui está o DOI dele, caso vocês desejem pegar ele na íntegra. O DOI é como se fosse um registro do artigo. Você digitar esse link aí, você encontra qual revista que foi publicada, os autores e tudo mais. E aqui a gente vê claramente, né, o que eu disse anteriormente, ó. Os objetivos, bem claro, em uma única sentença, a metodologia especificando, né, a amostra que eles escolheram e tudo mais, especificou cada protocolo, e aí os resultados, de forma sucinta, trouxe ali, ó, tudo o que ele achou principalmente foi colocando, e a conclusão sempre revertendo para uma importância clínica, né, uma significância clínica. A introdução do seu artigo, ela deve seguir assim, receitinha de bolo, seguir sistematicamente uma ordem. Inicialmente você faz uma breve revisão da literatura sobre o assunto, com no máximo 2 parágrafos, devendo ser constituídos de sentenças curtas. E aluno tem uma dificuldade muito grande de fazer sentenças curtas. Sempre eles colocam uma vírgula e continuam, e colocam uma vírgula e continuam. Gente, sentenças curtas. Até porque geralmente o artigo, a revista que você vai escolher, ela vai exigir que você faça esse artigo em inglês. E para traduzir para o inglês, se você traduzir uma sentença curta é muito mais fácil, né? Então vai facilitar até para passar para o idioma inglês. E cite os trabalhos prévios relacionados ao assunto. Cada sentença deve trazer as referências ao final. Consultar na revista o modo como eles querem que você cite essas referências. Geralmente numeradas, né? Mas também tem as revistas que preferem que venha ali o nome do autor escrito mesmo, o sobrenome do autor, né? Pesquise antes para referenciar bonitinho. Após essa breve introdução da literatura, você tem que justificar a justificativa do seu estudo. Por que você fez esse estudo? Já que existiam tantos artigos sobre o assunto, por que você acha que foi importante você conduzir esse estudo? Por que você realizou ele? Porque ele é importante e também se existe uma coerência a respeito do assunto de acordo com a revisão de literatura que você realizou previamente. Também insira nesse ponto a proposta da investigação, ou seja, quais são os objetivos do seu estudo, quais foram os objetivos, né? Isso, eu acho que fica bem, o ideal seria que ele fosse em uma única sentença, para não ficar muito extenso. E a hipótese do estudo, né? Posteriormente, a hipótese do estudo. Qual foi a hipótese testada e se a hipótese é que os grupos sejam diferentes ou iguais. Recomenda-se que a justificativa, a proposição e a hipótese do estudo localizem-se no último parágrafo, nesse último parágrafo da introdução. E geralmente esse último parágrafo representa o terceiro parágrafo da introdução. Como eu disse anteriormente,
Idealmente seria bom que os 2 parágrafos fossem para uma revisão breve da literatura e esse terceiro parágrafo com a justificativa, a proposição e a hipótese do estudo. Como eu mencionei aquele artigo anteriormente, da professora Magalhães e da professora Busalaf, eu peguei a introdução dele para mostrar mais ou menos, né? Aqui, ó, a revisão de literatura nos 2 primeiros parágrafos, e aí os autores já trazem a justificativa, aqui, ó, começa a justificativa, a proposição e a hipótese testada, ou seja, uma sequência perfeita. Se vocês seguirem essa sequência, o índice de sucesso de vocês será com certeza alto. A metodologia, que é muito importante eu mencionar, que é de suma importância que você alinhe a sequência que você irá apresentar na metodologia aos resultados que você irá apresentar posteriormente. Então, tudo que você mencionar, por exemplo, em primeiro lugar na metodologia, os resultados eles também deverão ser apresentados em primeiro. Está alinhado, sabe, na mesma ordem, para não ficar aquela coisa bagunçada, para que quando o leitor for ler o seu artigo, ele entenda, seja claro, ele leu na metodologia numa sequência assim, X, no resultado vai estar na sequência X também. Então, no primeiro parágrafo ou tópico que você escolher, você já coloca os dados da aprovação pelo CEP, né? Que já foi aprovado esse trabalho. A classificação do estudo é muito importante você classificar o seu estudo em retrospectivo, prospectivo, entre outros. Mencionar o cálculo amostral, a descrição da amostra e dos grupos, né? Separados, né? Contendo informações como sexo, média de idade, também os critérios que você utilizou para a inclusão e exclusão da amostra. No segundo parágrafo, tópico, você já menciona os instrumentos que você utilizou, os equipamentos e as formas de avaliação. Interessante até você colocar a sequência que foi analisada e tudo mais, né? Nesse ponto da metodologia, cabe referências, principalmente quando você menciona protocolos ou instrumentos idealizados por outros autores, né? Tudo que é referente a outros autores você precisa referenciar. E lembrando novamente, a ordem da sequência de avaliação da amostra deve ser a mesma apresentada posteriormente nos resultados. O terceiro parágrafo, tópico, é interessante você descrever a análise estatística realizada, mencionar quais os testes estatísticos utilizados e citar o software utilizado para rodar a estatística, apresentando sempre o nível de significância. Aqui temos um exemplo, né, que de tudo que eu mencionei anteriormente, é o mesmo artigo, gente, o mesmo DOI aqui. Caso vocês tenham interesse, podem procurar pelo DOI, mostrando, né, esses 3 itens ou parágrafos, o que você desejar, né, como chamar. Então, aqui tem sempre descrição da amostra que foi utilizada, se você estiver utilizando pacientes, né, na sua pesquisa, com sexo, média de idade, depois os instrumentos e protocolos, tudo que foi utilizado para realizar a sua pesquisa, e por fim você coloca ali a sua análise estatística, como ela foi utilizada, qual foi o programa utilizado, ó, como eu disse aqui. E nessa parte aqui de instrumentos, eu deixei circulado aqui a referência, porque tudo que não foi você que fez, tudo que não foi você que idealizou, cabe referência e deve ter referência. Resultados. Seguir a mesma ordem apresentada na metodologia. As sentenças do texto dos resultados devem ser o mais sucinto e claro possível. Eu digo para vocês que eu demorei muito para aprender isso. Eu gostava de escrever bastante coisa nos resultados, porque eu achava que escrevendo muita coisa eu iria convencer de que minha pesquisa foi muito importante. E é o contrário, gente. A gente tem que trazer de forma muito objetiva e clara. O mais claro possível que você puder, coloque ali. E sempre que possível, prefira tabelas a gráficos. Mas, logicamente, se você precisa inserir um gráfico, insira o gráfico.
sem problema nenhum. Mas sempre prefira tabelas porque elas são muito mais explicativas. É aconselhável o máximo de 6 tabelas por artigo. Se você puder reduzir esse número, é muito interessante. As tabelas e gráficos devem ser autoexplicativas, ou seja, o leitor que lê, que olhar para aquela tabela, ele não deve precisar voltar ao texto para entender a tabela, ou seja, ele tem que olhar a tabela e entender a tabela com as informações que há na tabela. Para isso, você pode inserir legendas, o título da tabela também deve explicar direitinho ao que se refere, né? E uma informação que eu também acho muito importante, que eu demorei para aprender, é que as informações referentes à tabela não devem ser repetidas nos resultados, no texto ali, no corpo do texto dos resultados. Eu amava repetir todas as informações das minhas tabelas no corpo de texto. E eu vou te dizer, demorei para aprender, mas aprendi na prática. Muitos artigos recusados devido a essa repetição, né? Não precisa repetir, gente. Aqui é um exemplo de tabela do mesmo artigo que eu tomei como exemplo para mostrar para vocês. E as tabelas e gráficos devem ser autoexplicativas, como a gente observa aqui. Eu olhei aqui, eu entendo do que está falando, tem todas as informações, as concentrações, tem legenda, o nível de significância, é muito importante ter. E aqui, do mesmo artigo, um exemplo do corpo do texto dos resultados. Como a gente pode ver, muito sucinto. Nesse artigo aqui só tem isso aqui de texto. E eu vou dizer para vocês, dá para entender e dá para escrever bem assim sucinto, porque você não precisa ficar enrolando nos resultados para conseguir passar o que você estudou. E agora chegamos à parte em que eu acho que é mais complicada para se entender como é construída, até porque é difícil quando você tem que pegar o seu resultado e dizer, deu isso e autores X concordam com isso, outros autores não encontraram isso, é complicado, né? Então, se você seguir por partes essa construção, como uma primeira parte, uma parte central e uma parte final, fica mais fácil de entender como que você constrói uma discussão de qualidade. Então, na primeira parte da discussão, você discute seus métodos, né? Defenda os métodos que você utilizou para realizar o seu trabalho, enfatizando a confiabilidade dos métodos que você utilizou, baseando-se no que já tem publicado sobre aqueles métodos. Numa segunda parte, você já começa a discutir os seus resultados. Então, você vai relatar o que você obteve para cada resultado. Às vezes, você tem um resultado principal e alguns resultados secundários. Pegue lá, primeiramente, o seu resultado principal, discuta o que você encontrou e discuta baseando-se há coisas publicadas na literatura ou se não há estudos ou se algum autor discorda do que você encontrou. Então, com base no seu resultado principal, discorrer se é concordante ou discordante com o que há publicado na literatura já. Se os seus resultados forem divergentes com o que há publicado na literatura, explique o porquê dessa divergência. Às vezes é o tamanho da amostra, às vezes é a população, às vezes tem alguns fatores que podem influenciar nos resultados. Se eles forem convergentes, né, apenas mencione que os seus resultados corroboraram com o que já há de publicado na literatura. E se os seus resultados forem inéditos, apenas mencione que não há estudos prévios para serem comparados com aquele resultado principal seu, ou até um resultado secundário. Na segunda parte, explicar seus resultados, ou seja, qual a coerência desses resultados. Discutir qual o impacto desse resultado na prática clínica. Eu acho que essa é a parte mais linda da discussão, porque você não faz uma pesquisa senão para essa finalidade, para a prática clínica. Então, você vai discutir o impacto desse resultado na prática clínica. E qual a recomendação para os profissionais da área, né? No nosso caso, da área da saúde, da área da odontologia, né?
sobre esse assunto. Então é muito importante que você recomende algo, né? Você estudou muito tempo, fez uma pesquisa super elaborada para não recomendar nada, para não mostrar o impacto clínico. Não, você tem que mostrar por que você fez, a importância, o valor da sua pesquisa para a prática clínica. E você finaliza, fecha, é a cereja do bolo nesse momento. Você vai responder a todos os seus objetivos propostos. Isso é um erro assim que eu acho que afeta muitos alunos. Eles não respondem todos os objetivos. Eles capricham nos objetivos e chega na hora da conclusão não responde tudo. Então é assim, ó, a conclusão é o início, os objetivos é o início e a conclusão é o final. Você tem que uni-los, você tem que fazer uma conexão, tem que haver uma resposta. Ah, mas eu não tive o resultado que eu queria. Coloque. É importante para que no futuro isso vai servir de base para outros estudos, né? Então sempre responda a todos os seus objetivos propostos no seu trabalho. Inicie por seu objetivo principal, logicamente, coloque limitações do estudo, porque todo estudo tem limitação. Justifique as limitações, é importante você justificar. Olha, meu trabalho teve a limitação X. Ah, mas porque eu tinha uma amostra muito pequena, enfim, coloque sempre uma justificativa. Coloque a vantagem do seu estudo para contrapor as limitações que você mencionou, né? Sempre coloque as vantagens, vem do seu peixe, né? E sugestione futuros trabalhos. Usem a criatividade nesse ponto, porque só você sabe quais foram os pontos que você teve dificuldade. Então ali você já tem ideias para futuros trabalhos, até para você mesmo fazer, mas já deixa ali mencionado algumas sugestões de futuros trabalhos. A conclusão, como eu mencionei, né? Às vezes a conclusão ela vem como um item separado, mas em algumas revistas pedem que você coloque apenas a conclusão já no último parágrafo da sua discussão. Então, atente-se para isso, né, nas instruções aos autores da revista que você pretende submeter o seu artigo. Bom, gente, é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato através do e-mail ou através do nosso plantão de dúvida que vai ser segunda-feira. Eu queria deixar uma mensagem para vocês que quando a gente olha assim, sobre artigo científico, parece algo muito distante. Parece que a gente nunca vai ter um artigo aceito. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tinha essa sensação quando eu estava na graduação. Acho que a gente nunca vai ser tão bom quanto os nossos professores, né? Os nossos professores que a gente tem, como exemplo, na FOB, né? Eles são muito bons, eles fazem o seu trabalho de uma forma muito boa, de uma forma muito competente. Então a gente acha que a gente nunca vai chegar nesse patamar. Mas, gente, se a gente não começar agora, escrevendo, mesmo que a gente não saiba tudo, porque ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo nessa vida. A gente não sabe tudo. E a gente pensa, até para escrever um TCC, a gente se sente tão impotente, né? Mas leve com vocês essa mensagem. A gente começa de baixo, a gente começa ali do simples. A gente não sabe tudo, mas futuramente a gente vai saber muita coisa. E ainda a gente não vai saber tudo, porque os nossos professores também não sabem tudo. Mas eles se dedicam a oferecer o seu melhor em cada fase da vida deles, eles ofereceram o melhor deles, então vamos oferecer nosso melhor agora para construir um futuro muito bonito. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.